Boa noite, Vicente de Paulo, irmãs e irmãos, uma alegria nós estarmos juntos aqui para o aprendizado. Nós vamos conversar sobre mansuetude, um tema muito importante que se contrapõe à nossa agressividade, à nossa violência interior. É de todos os tempos. Éramos antes muito mais agressivos do que nós somos agora, mas nós continuamos ainda com certa agressividade interior. E é importante que nós procuremos trabalhar esse conteúdo interno, essa virtude que é a mansuetude, para que nós possamos viver mais em paz e nos tornarmos também pacificadores em todos os locais em que nós estejamos, com as pessoas com as quais nós estejamos convivendo. Mesmo nós espíritas, ou também nós espíritas, infelizmente ainda carregamos a agressividade interior, a violência. E nós não sabemos quando que essa violência será colocada para fora em alguma determinada situação. Nós já sabemos de casos particulares, pessoais, de amigos, de conhecidos, que agiram agressivamente na família, com outras pessoas. E é um caso muito particular que nos impressionou bastante. Foi quando nós fomos fazer uma palestra numa determinada cidade, já era um retorno. Algumas vezes nós já tínhamos ido lá, conhecíamos o presidente. E quando chegamos, ele se apresentou-se muito triste, muito abatido, falando pouco, como ao contrário do que era costume dele. E na conversa ele acabou se abrindo. O que é que tinha acontecido com ele? Ele já era um presidente antigo lá da casa. E ele disse que recentemente ele havia sofrido um acidente de trânsito. A outra motorista era uma mulher. E desceu, e ele também desceu do carro, e começaram a discutir. Ela falando, ele falando, ela aumentou a voz, ele também aumentou a voz. Ela xingou e ele deu um tapa no rosto dela. Ficou muito nervoso com tudo aquilo. E ele dizia: Olha, Donizete, eu não me conformo com aquilo que eu fiz. Nunca imaginei que eu perderia o controle numa situação como essa. Sou um espírita há mais de 30 anos, participo do centro espírita, sou presidente da casa. Como é que eu me permiti uma atitude dessa? Né? Ele estava se culpando daquela ocorrência, né, daquela agressividade. Então, nós não sabemos o limite da nossa mansidão. Quer dizer, será que eu sou realmente manso? Será que eu sou realmente brando? Será que eu não vou reagir em alguma situação de teste, de prova, de maneira agressiva, agredindo o outro, ou verbalmente, ou até fisicamente? Será que eu seria capaz, por exemplo, de matar alguém? Será que eu encontrasse alguém estuprando a minha filha? Será que eu também não seria capaz de agredi-lo e até matá-lo? Então é preciso nós pensarmos nisso, é preciso nós analisarmos como nós somos na nossa intimidade, como nós pensamos, como nós reagimos. O nosso estudo de hoje, ele é baseado, obviamente, no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, também na nossa obra Para uma Vida Saudável, na qual nós fizemos um estudo sobre as virtudes. E a mansuetude é uma dessas virtudes. Então, nós vamos ver em Jesus no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é onde nós encontramos as bem-aventuranças.
E uma delas é justamente essa da mansuetude. Bem-aventurados os mansos, algumas traduções, bem-aventurados os brandos, porque eles herdarão a terra. Uma frase assim bastante sugestiva para nós, um convite para nossa felicidade, né? Bem-aventurança é felicidade. E Kardec vai estudar esta passagem no capítulo específico, que é o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E especificamente lá no capítulo 5 de Mateus, há uma frase de Jesus em que ele vai detalhar o que significa essa mansuetude, essa brandura, até onde nós precisamos nos aprimorar para conseguir uma mansuetude, porque muitos pensam que ser manso é não bater, não agredir, não matar. Já é um avanço. Mas nós espíritas somos convidados a crescer ainda mais, nos aperfeiçoarmos cada vez mais, com vistas à nossa purificação, à nossa felicidade. Então Jesus vai dizer: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São palavras fortes, né? Então, Jesus, ele recrimina não só matar, mas também a cólera, mas também o uso da palavra raca. A palavra raca era uma palavra de desprezo e que os judeus pronunciavam cuspindo de lado, como diz Allan Kardec. Então vejamos que Jesus está nos solicitando a mansuetude até nas nossas mínimas expressões. Jesus não falou aqui, mas com a doutrina espírita, nós somos convidados até mesmo a não ter nenhum pensamento de raiva contra o outro. Todo pensamento de raiva, todo pensamento de preconceito é um pensamento contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei do bem, como descreve Kardec lá em O Livro dos Espíritos, nas leis morais, no primeiro capítulo do terceiro livro da lei natural. Então, a lei de Deus é a lei do bem, de tal maneira que nós não podemos sentir raiva do outro e nós não podemos ter pensamentos de raiva, de ódio, de desprezo contra o outro. Claro que isso é um esforço para nós ainda difícil. Não matar, não agredir, não xingar já é uma grande coisa. Pedir para que nós não pensemos o mal já é, como se diz, né? Já é exagerar, né? Mas nós não estamos num processo de evolução. O verdadeiro espírita não é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. Ora, então, se nós conseguimos trabalhar até mesmo os nossos pensamentos infelizes, melhor para nós. Então, o pensamento, ele é uma força. O pensamento ele não está preso aqui na nossa cabeça, no nosso cérebro. Sabemos que o pensamento flui da nossa mente, que é espírito. E o pensamento é uma força, é uma ondamento eletromagnética que sai de nós e vai alcançar o próximo a quem nós endereçamos o nosso pensamento infeliz, o nosso pensamento de raiva.
Então, a mansuetude tem a ver, inclusive, com os nossos pensamentos, adequando a nossa vida ao que Allan Kardec chamou de homem de bem. Homem no sentido de humanidade, homens masculinos e as mulheres, feminino, né? Espírito, que não tem sexualidade na sua intimidade. Então, dentro desse capítulo da mansuetude, e dentro do que Kardec chamou de homem de bem, que está em o livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. Nós separamos apenas alguns tópicos. É bom, humano e benevolente para com todos. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente para com as fraquezas alheias. A caridade é o seu guia. Então vejamos que são condutas perfeitamente compatíveis com a mansuetude. O patrono da casa de vocês é Vicente de Paulo, né? Um espírito de bem, considerado santo pela Igreja Católica, mas de fato ele era um homem caridoso, um homem do bem, que se preocupava com a pobreza alheia. Certamente um homem manso, brando, né? Mas nós vamos entender o que é que significa ser brando, ser manso mais para frente. Então, a mansuetude se ajusta à conduta do homem de bem. Então, mansuetude é a virtude daquele que conseguiu pacificar a própria alma e vai se exteriorizar também em condutas. A mansuetude não está presa em nós, eu sou manso, mas não pisa no meu pé, não. A mansuetude é uma virtude para todos os momentos. Não apenas quando está tudo em paz ao meu redor, ninguém me ofende, ninguém me agride, ninguém me contraria. A mansuetude é assim nos momentos tranquilos da nossa vida, mas especialmente vai se mostrar, se manifestar nos momentos da contrariedade, do conflito na nossa vida, porque são nesses momentos que a virtude se manifesta e nós a percebemos, como no caso de Jesus, que era um brando, no sentido completo da palavra, não reagiu à prisão, não reagiu ao julgamento e não teve nenhum sentimento de raiva contra o outro. Pelo contrário, no extremo momento do seu sofrimento, pediu ao Pai que perdoasse os seus ofensores, porque não sabiam o que faziam. Então, quem conseguiu a brandura, né, é um vitorioso sobre as próprias dificuldades, sobre as emoções primitivas e as paixões mais fortes. Nós somos espíritos num processo evolutivo e que viemos de um primitivismo, de um momento de estado de sobrevivência em que a força, em que a violência fazia parte da nossa vida, da nossa história. Até pouco tempo atrás, nós estávamos na guerra. A história da humanidade é história de violência, é história de agressão, é história de poder, é história de dominação pela força, pela arma, pela opressão do mais fraco. Então, aquele que consegue a mansuetude, a brandura, já venceu essas emoções e essas paixões primitivas. É alguém que conquistou uma resistência interior para enfrentar a luta. Nós vamos ver que o manso não é o fraco, é o forte de alma. Então, de todas as experiências que ele já viveu, que ele já sofreu, ele adquiriu uma resistência moral, uma resistência espiritual, uma resistência emocional
que é capaz de ajudá-lo a suportar qualquer tipo de contrariedade, de conflito, de ofensa que possa vir ao seu encontro. Ele tem uma personalidade forte, vigorosa, diante de qualquer situação que se apresente a ele. Então, violência é sinal de fraqueza, mas benevolência é indício de poder. Porque o violento, ele não domina a alma do espírito forte pela mansuetude e pela brandura. É o caso, por exemplo, na história do cristianismo, para não usarmos a figura de Jesus, que muitos dizem, Jesus está fora dos nossos limites de vida aqui. Vamos pegar o Estevão. Quem leu Paulo e Estevão, de Emmanuel, vai perceber que o Estevão, ele era um brando, ele era um manso. Foi preso pelo próprio Paulo, foi levado à condenação a morrer com pedradas, e mesmo assim soube perdoar o Paulo, o Saulo daquele tempo, né? Então, ainda que o corpo seja constrangido pelo forte, pelo violento, mas não corrompe a alma, que permanece íntegra e permanece em paz consigo mesmo. Não se dobra moralmente, não se convence pelo mal, mas mantém a sua integridade. Então ela tem o poder sobre a sua própria vida, ainda que morra, ainda que desencarne, mas a alma permanece íntegra. Os grandes espíritos sabem ser severos e rigorosos, sem renegarem a mansuetude e a brandura. Então, o manso não é um bobão. O manso não é um covarde. Muitas vezes, ele vai ser enérgico, vai ser firme numa posição. E eu me recordo da figura do governador de nosso lar, especialmente naquele capítulo da alimentação. Quem leu o Nosso Lar, estudou, vai lembrar dessa passagem. O governador de Nosso Lar resolveu melhorar a qualidade da alimentação em nosso lar, para elevar também a psicosfera. Durante 30 anos, pacientemente, ele trouxe instrutores para ensinar o povo a ter uma alimentação mais adequada, com a respiração, com água, com sucos, uma alimentação mais leve. Mas o povo ainda insistiu. E depois de 30 anos, então, ele mostrou a sua energia e determinou que houvesse obrigatoriamente uma alimentação mais adequada. E aí, com o tempo, os departamentos, os ministérios mais inferiores foram percebendo que a decisão enérgica do governador fora correta. Então, ele era brando, mas agiu com energia quando era necessário. Assim também fazia Jesus, né? Para nós adquirirmos a mansuetude, é preciso que nós, antes, adquiramos outras virtudes. Afabilidade, moderação, resignação, segurança ou serenidade interior, paciência e abnegação. Claro que aqui não são virtudes completas. Eu sou totalmente paciente. Né? Mas são virtudes que, sem as quais, ainda que parciais, nós não conseguimos a nossa mansuetude interior. Porque se eu não tenho paciência para suportar alguém me destratando, alguém mais intolerante, eu não sou brando. Então, essas qualidades aqui, elas precedem a aquisição da brandura, da mansuetude. Mas, ao mesmo tempo que nós adquirimos a mansuetude por essas virtudes, a mansuetude vai nos permitir adquirir outras
virtudes. As virtudes, elas são potenciais que estão em nós, que nós vamos desenvolvendo aos poucos, como galhos de árvores. O processo evolutivo não é linear. É, na melhor representação, uma árvore que vai crescendo com seus galhos, às vezes de maneira diferente. Então, a mansuetude adquirida, ela vai permitir nós nos tornarmos mais indulgentes com o próximo, vai despertar no próximo para nós a simpatia, vai nos tornar mais bondosos para com o outro, mais caridosos, mais solidários e mais fraternais. Por quê? Porque nós vamos tendo, né, uma convivência social mais pacífica, e isso nos permite a compreensão do outro. Então, virtudes permitem a mansuetude, e a mansuetude nos ajuda a aprimorar e a desenvolver outras virtudes. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Ou seja, ninguém transfere virtude para ninguém. É um processo de maturidade pessoal, íntima, com o nosso esforço. Podemos, é claro, encontrar exemplos de virtudes, mas o aprimoramento das virtudes é o esforço que nós fazemos conosco mesmo, na convivência com o próximo. Virtudes só se desenvolvem na convivência com o próximo. Se eu for morar numa caverna, se for morar numa floresta, sozinho, eu não me aprimoro como espírito. Então não adianta eu fugir da sociedade, não adianta eu fugir das criaturas, das pessoas, dos nossos irmãos, achando que assim nós vamos evoluir. Não, devemos estar vivendo uns com os outros. Então, mansuetude não se confunde com frouxidão de caráter, com covardia, em que o próximo é capaz de nos obrigar, de nos submeter a certas atitudes que nós não queremos. Não é fraqueza espiritual. Eu me entregar às minhas dificuldades, à minha pobreza, à doença, né? Sou tranquilo, sou calmo lá, é a vontade de Deus. Nada disso. O manso é um forte espiritual. Ele se esforça para superar todos os seus problemas, para enfrentar com fé, com coragem, com determinação, com perseverança, os problemas que aparecerem na sua intimidade, na sua vida. E nem a apatia ou indiferença, né, em relação ao mal, em relação à violência dos outros. Muitas vezes nós precisamos de energia para impedir o criminoso de matar os outros, de impedir que alguém se prejudique a si próprio, de impedir que o mal cresça. Está lá no Livro dos Espíritos. Por que que o mal prepondera? Por indiferença, por apatia, por fraqueza dos bons. A mansuetude vai além dessa ideia de uma bondade. Não deixa ele fazer. Deixa um campo, uma lavoura, sem cuidado, que as ervas daninhas vão crescer, estragar a sua lavoura. Quando nós estudamos a obra de André Luiz, nós vamos encontrar a casa transitória que tem canhões com descargas elétricas para impedir o ataque dos espíritos inferiores e destrua a obra do bem. Então é preciso ter essa coragem de viver o bem na nossa sociedade, onde nós estivermos. Não com agressividade de matar, de violentar, no sentido de ódio, de raiva do outro. Mas, às vezes, é preciso usar a energia para impedir que a violência cresça.
O manso não está impedido de reclamar e defender seus direitos, e nem de se opor aos abusos do mal. Então, porque eu sou brando, eu não posso reivindicar contra alguém que me causou prejuízo? Posso. Alguém bateu no meu carro. É alguém que tem patrimônio. Estava errado. Por um orgulho, por uma raiva, diz: olha, eu não vou pagar, não. Você se vire aí. Eu não tenho o direito de buscar a justiça para reaver os meus direitos, meu prejuízo? Tenho sim. O que eu não tenho é o direito de ficar com raiva, é o direito de brigar, é o direito de agredir o outro que me deu um prejuízo. Mas defender os meus direitos, defender a minha vida. Os espíritos falam sobre isso. Eu tenho o direito de me defender. A legítima defesa está nas leis de Deus. Porque se eu não me defender, o mal terá vantagem. Então eu tenho o direito de me defender. Eu não tenho o direito de agredir, de extrapolar os excessos, de ficar com raiva, com ódio, de matar o outro. Mas de impedir que o mal venha me atacar, eu tenho o meu direito. E não é incompatível com a brandura, com a mansuetude, de forma alguma. Né? Para impedir exatamente que o mal cresça. A mansuetude, expressada no olhar, na palavra e nos gestos, contagia aos sensíveis com a mornia e a paz. Além de nós pacificarmos a nossa intimidade, é preciso que também nós nos tornemos pacificadores, ou seja, contribuímos para a harmonia, a reconciliação, a conciliação social. Aquela palavra que apazigua aqueles que estão descontrolados, que estão enraivecidos, como se fossem filhos pequenos que nós separamos a briga. Gandhi, além de ser um pacífico, se mostrava muito um pacificador. Ele nos mostrou que a não violência ou a resistência pacífica, que a não violência é capaz de mudar um país, de libertar um país de uma escravidão, de uma subserviência a um outro país que durava anos. Então, Gandhi mostra isso, né? Que nós podemos reivindicar os nossos direitos, usar de resistência muitas vezes, uma resistência, como eu disse, pacífica. Os cristãos primitivos, eles opunham uma resistência pacífica, uma resistência moral, uma resistência do verbo. Eles não agrediam. A exemplo do que Jesus falou para Pedro: guarda a tua espada. Mas essa maneira de ser pacifista vai contagiando as pessoas mais sensíveis, aquelas que estão com dificuldades, que não sabe se faz de um jeito ou de outro, porque existe nos meios sociais a violência grupal. Basta alguém levantar uma voz, levantar a mão contra alguém, que muitas vezes a população vai como uma manada para linchar alguém. Nos campos de futebol acontece muito isso. Começa uma briga entre dois torcedores de times opostos, daqui a pouco as duas torcidas estão brigando entre si. Então nós precisamos ser pacificadores no olhar, né, na palavra e no gesto de conciliação. E isso vai contaminar, no sentido positivo da palavra, vai contagiar,
E dali a pouco, as criaturas estão mais calmas, mais tranquilas. O manso está livre dos males da irritação e da cólera, como a neurastenia, as afecções nervosas, as moléstias gástricas e do coração. Olha, nós aprendemos com a doutrina espírita que o pensamento, vibrando de forma descontrolada, numa baixa frequência, desarmoniza todo o nosso organismo, provocando desajustes, males imediatos ou males que às vezes aparecem de forma demorada. Num momento de raiva, há pessoas que têm dores no estômago, que têm diarreia, há pessoas que vomitam, que têm tremores. Então, imediatamente, quem tem um pensamento de raiva está desajustando o seu organismo, criando, inclusive, se persistir, né, males mais graves, como o câncer. A raiva, a mágoa, o ressentimento fazem isso. Então, o brando está livre. Ele eleva o seu padrão de imunidade, fazendo com que a saúde seja algo mais presente na sua vida. Já o violento, esgotando as suas forças no combate constante, no sofrimento, na solidão e no enfadonho das glórias mundanas, sempre fugazes e ilusórias, perceberá que o seu modo de ser não lhe proporciona felicidade interior, mas, pelo contrário, o afasta daqueles a quem ama e pelos quais é amado. Então, aquele que teve uma vida de violência, aos poucos, na medida do despertar da consciência, normalmente na velhice, vai percebendo que não valeu a pena ser daquele jeito. Acabou sendo preso, passou um tempo na cadeia, os filhos se afastaram, a mulher pediu divórcio, né? Cadê os amigos? Também se afastaram, porque brigava com um, brigava com o outro. Isso vai acontecendo na medida que o violento sofre com as consequências daquilo que fez, das suas agressividades. Às vezes não nesta vida, às vezes no plano espiritual, ou ainda em outras reencarnações, o espírito vai despertando para uma vida mais pacífica. Quais são as atitudes daquele que possui a mansuetude? Para a gente poder fazer aí uma comparação com a nossa própria vida. Será que nós somos assim? Será que nós já adquirimos a brandura? Então, o manso, dirigindo-se a alguém, usa a bondade, o sorriso e a gentileza. O manso não é alguém de cara fechada, amarrada, ranzinza. Ele é alguém feliz. Ele é alguém calmo. Ele é alguém que se dirige a outro sorrindo. Sabe aquelas palavrinhas que muitos esquecem e que nós procuramos ensinar às nossas crianças? Bom dia, por favor, como é que vai? Por gentileza. É uma conduta de alguém que é manso. Usa a voz em tonalidade não tão alta que assuste e não tão baixa que crie dificuldade a quem o ouça. Fala o que é necessário e para construir no bem. As nossas palavras são forças. Então, o brando, o manso, ele fala quando necessário. Fala para promover aí uma alegria entre as pessoas. Não joga a conversa fora. Não fala mal do outro. Não grita. Nós não precisamos gritar para expressar, por exemplo, a nossa contrariedade. O não significa não, falando baixo ou falando alto. Então, nós não precisamos gritar para nos impor. Quem grita para se impor, na verdade, não tem autoridade. Nós observamos isso, fomos juízes, né? O juiz tem uma autoridade legal, social. O que manda no juiz é a caneta. Ele não precisa gritar, ele não precisa se impor para mostrar a sua autoridade, porque a autoridade dele está no papel, está na caneta. Né? Então,
essa postura tranquila na sociedade em que vive. Utiliza as coisas sem barulho. Sabe aquelas pessoas que bate porta da geladeira, bate janela, né, bate cadeira? A gente observa muito isso quando vive em prédio, como estou vivendo. A gente vê os vizinhos arrastando cadeira, falando alto, né, aqui do lado, gritando, cantando alto, né, o que atrapalha o vizinho. O manso pensa no próximo, é da lei do amor. Então, se ele age de tal maneira sem pensar no próximo, se está prejudicando, atrapalhando a vida do outro, não é brando, não é pacífico. E quem age agredindo o outro, normalmente acaba agredindo o próximo. Uma vez eu estava chegando no fórum e vi um companheiro, um escrevente, na verdade, não era um juiz, era um escrevente, que era amigo meu, né? Porque eu também fui escrevente. Aí ele estava saindo com o braço engessado. Eu falei, mas fulano, o que aconteceu? Ele falou, o senhor nem sabe. Eu dei um murro no computador. Não foi nem numa outra pessoa, foi no computador, no notebook, que é uma coisa que é inanimada, que não nos ofende. É a nossa incapacidade de lidar com ele. E ele deu um murro e quebrou a mão, quebrou o computador, obviamente, teve um prejuízo, quebrou a mão, teve outro prejuízo. Por quê? Porque ficou com raiva, ficou descontrolado. Mas se ele fosse pacífico, iria dizer, puxa vida, né? Iria resolver de uma outra maneira. Não exige dos familiares ou outras pessoas um comportamento igual ao próprio, respeitando as conquistas e possibilidades individuais. Ora, mansuetude é conquista individual. Nós não podemos exigir que o outro tenha a mesma virtude que nós já conseguimos conquistar. Mas, pelo contrário, sendo manso, eu vou ser compreensivo, tolerante, fraternal, dentro, é claro, dos limites do razoável. Mas nós não podemos querer que o outro seja igual a nós. Então, nós temos que respeitar que o outro, às vezes, é agressivo, que o outro, às vezes, ofende, xinga, fala alto. Anda com naturalidade, sem atropelar os outros. Existem essas pessoas que vão andando e vão trombando, não olha para o outro, não se preocupa com o outro. Certa vez eu ouvi o Divaldo contando que ele estava num determinado local, parecendo que era um shopping, e ele levou um esbarrão de alguém que estava lá andando e caiu no chão. Tem pessoas que são assim, andam na rua sem pensar no outro, correm. Às vezes eu saio para andar fazer uma caminhada na calçada, e não poucas vezes, pessoas andando de bicicleta, vindo nas minhas costas, passando por mim. Outro dia, eu tive que pular de lado, porque senão seria atropelado por uma bicicleta. É uma pessoa mansa, pacífica? Não é. Então nós precisamos ver como é que nós estamos nos comportando na nossa vida para verificar o que é que nós estamos levando para o próximo. Dá atenção ao estranho que lhe aborda, atendendo-o dentro das suas possibilidades. Às vezes é um pedinte que nos aborrece, né? Entre aspas, pedindo dinheiro, pedindo uma comida, alguém pedindo uma indicação de caminho, pedindo um favor, uma orientação. Então, o manso vai atender com paciência, ainda que esteja com pressa. Um dos casos do Chico Xavier era muito pertinente com relação a isso aqui. Ele saiu para trabalhar pela manhã e estava meio atrasado. E aí ele passou numa rua e uma senhora no portão disse, Chico, Chico, vem aqui. E ele já estava andando com pressa lá na frente. E ele falou, oi, 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 estava andando. Aí o Emmanuel apareceu para ele e falou, Chico, pare, você já está atrasado mesmo, dê atenção a essa mulher.
Aí ele voltou e disse, pois não, minha irmã, tal. Ela trocou 2, 3 palavras com ele e disse obrigado. E ele foi embora. E ela disse, vai com Deus, Chico. Aí o Emmanuel falou assim para ele, Chico, olhe para trás. E ele viu que da pessoa, da boca da pessoa, saíam raios luminosos. Então imagine se ele fosse embora e ela estivesse xingando o Chico. Que energia, que fluidos estariam saindo na direção dele. Ouve sem interromper aquele que fala, para melhor aprender ou poder falar. Vocês já conviveram com aquela pessoa que você está falando uma frase e de repente ela está completando a sua frase? Eu de vez em quando fazia isso, né? E acabei me disciplinando quanto a isso. A pessoa fala assim, você fala e a pessoa completa, você, não, peraí, não era isso que eu estava querendo dizer, não. São pessoas ansiosas, são pessoas que estão lá com as suas emoções desequilibradas. Não é uma pessoa pacífica, não é uma pessoa branda. Então, nós precisamos ir trabalhando a nossa intimidade, nos percebendo. É o autoconhecimento proposto por Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho. Se nós não nos conhecermos, não sabermos como nós somos, nós não iremos conseguir trabalhar as nossas dificuldades. Saúda amigos e conhecidos com cordialidade e carinho sem excessos. Né? Já viram aquelas pessoas que cumprimentam você batendo nas suas costas assim? Que até dói, especialmente quando você queimou as suas costas. São pessoas agressivas. Né? Que cutuca você com o dedo assim na tua barriga, no teu braço. São pessoas acostumadas a movimentar muito o corpo, não são pessoas pacíficas. Então, cumprimenta, né? Com respeito, com distanciamento, às vezes, a não ser que vocês tenham o hábito com a pessoa de ser mais cordial, né? Não se irrita diante de críticas ou ofensas. Problema do outro. Eu não posso me perturbar porque o outro está perturbado. Eu não posso agir de acordo com o outro, reagir na mesma intensidade. Só o amor combate o mal. Então, se o outro está agressivo, permaneçamos na nossa paz. Quando você joga uma tora no lago, o que é que acontece? A água se afasta e aquela tora vai se acomodar lá no fundo do lago. Se você joga num copo, num vidro, uma vidraça, ela estilhaça. Então, eu devo ser que nem um lago, deixar que a ofensa vá lá para as profundezas e fique lá guardadinha com a nossa virtude da brandura. Enfrenta obstáculos com calma e serenidade. Diante dos problemas, caiu a força. Vou entrar em desespero. Ficou preso no elevador. Vou entrar, ficar nervoso. Não é? Não. Diante dos problemas, reagir com calma, para ver qual é a melhor saída, porque quando eu fico destemperado, eu não sei como reagir de maneira melhor. Perdoa com facilidade. Meio difícil, né? Mas nós vamos conquistando. Não se agasta com o futuro aguardando os acontecimentos para solucioná-los oportunamente. Ou seja, trabalha a ansiedade, a expectativa, né? Que atrapalha. A ansiedade hoje é um grande mal para a nossa sociedade, para nós mesmos. É tolerante e conciliador, pacificador, né? E encerrando aqui, lembrando que Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque tornarão o mundo de paz e harmonia. E os seres violentos serão naturalmente transferidos para outro mundo, apropriados às condições agressivas. Então, se nós quisermos viver num mundo melhor, no mundo de regeneração que vem pela frente, não sabemos quando, nos tornemos pacíficos.
brandos, porque quando nós voltarmos aqui, encontraremos um mundo melhor, e estaremos prontos, preparados para continuarmos vivendo aqui. Assim nós encerramos e estamos abertos aí para os comentários de vocês. Fiquem à vontade. Eu ia até fazer uma pergunta para você, Donizete, mas eu já acho que já acabou até respondendo a minha pergunta aqui. Porque algumas pessoas confundem mansuetude com ser servil também, não é? Tem nada a ver. É, né? Não. Normalmente o servil é covarde. Ele não tem a coragem de manifestar a sua posição, o seu pensamento, né? De reivindicar os seus direitos. É aquele que sofre. Na verdade, ele não reage exteriormente, mas ele explode por dentro, porque ele não é brando por dentro. É alguém, por exemplo, que no trabalho tem um chefe agressivo, um chefe cobrador, exigente. Mas lá, ele não pode brigar com o chefe, porque senão ele vai ser mandado embora. Então ele fica lá, servil, né? Fica calmo. Tá bom, chefe, tá bom. Mas por dentro, ele tá xingando o chefe. A adrenalina tá ali, se ele pudesse, ele esganava o chefe. Mas o que acontece? Como ele não é brando, ele é contido diante de certas situações sociais, ele chega em casa, ele briga com a mulher, bate nos filhos. Porque ele vai colocar para fora a raiva acumulada. Então, qualquer coisinha que o filho faça de errado, ele vai mostrar a sua agressividade, né? Então, vai bater na mulher, vai bater no filho, vai bater no cachorrinho, vai destruir coisas. Quando não bate em alguém, ele destrói objetos, né? Dá soco em parede, porque ele tem que transformar aquela raiva em agressividade. Obrigado. Alguém mais quer fazer algum questionamento, gente? Por favor, aproveita. O fato de nós falarmos sobre mansuetude não significa que nós somos mansos em todas as situações. Porque o processo evolutivo, ele é em espiral, né? Então, essa espiral, ela vai nos apresentando variadas situações para testar a nossa mansuetude, a nossa brandura. Às vezes eu sou brando e amoroso em casa. Trato a minha esposa com delicadeza, trato os meus filhos, porque eu amo bastante eles. Mas não aceito um descaso no trânsito. Outro dia eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, foi filmado, houve um confronto, pararam, acho que eles já vinham discutindo antes, pararam no trânsito, o rapaz desceu de uma caminhoneta e foi se aproximar da janela do outro carro. Levou um tiro e morreu. Quer dizer, 1 minuto de raiva causou-lhe a morte e provocou no outro a condição de criminoso. Então é muito importante nós estarmos todos os dias nas mínimas coisas da nossa vida social, familiar, trabalho, trabalhando a nossa agressividade, para que a gente possa realmente transformar isso em motivo de paz para nós. Eu quero fazer uma pergunta, Paulina. Está ouvindo? Pois não, estamos ouvindo. Ah, sim, boa noite. Boa Na noite. verdade, assim, é uma colocação que eu ia pedir para o senhor colocar. Claro que eu já tive pessoas assim na família, né, que já desencarnaram e que tinham alguns rompantes. E aí, a minha mãe, a gente ficava assim, orando, né, a gente ficava rezando, pedindo para os familiares que já tinham ido, nossos protetores espirituais, para poder proteger aquela pessoa. Porque é muito difícil a gente saber, naquele momento, o limite, se alguma influência espiritual, mas a pessoa, se já está naquele clima, provavelmente, certamente ela já tem essas influências mesmo negativas, ou até que ponto que seria algo físico, né? Até que se a gente tenta convencer a pessoa a ir procurar
uma terapia. Só que o senhor sabe que as pessoas mais nessa situação são as mais resistentes a aceitar essas sugestões, né? Eu também tenho outras pessoas na família que às vezes ouviu, ou conhecidos que comentam, que falam, olha, procura um psiquiatra, você tem que tomar um remédio. A pessoa fala, não, eu não preciso, eu não vou tomar. E continua tendo atitudes, esses rompantes, em algumas situações, justamente porque não seguem esses princípios aí dos nossos estudos que o senhor colocou, né? Eu queria que o senhor comentasse algo, além de orar e orientar, né? O que a gente poderia fazer mais? Uma das dificuldades do agressivo, do violento, é que ele é orgulhoso também. Ele é agressivo, é violento porque ele é orgulhoso. Por isso que ele não aceita ajuda. Uhum. Então, o que você falou é o que nós podemos fazer. É conversar, é explicar, é orar, né? É pedir no centro para, quem sabe, os bons espíritos conseguem algum acesso mental a ele, né? Para que ele possa perceber que isso é um mal. É muito interessante a situação, por exemplo, de mulheres que são vítimas de violência dos maridos e, às vezes, por uma falsa compreensão do que seja brandura, mansuetude, acaba aceitando ser vítima permanente de violência e de agressão. Nós não estamos falando de uma ocorrência eventual, que pode acontecer, né? Nós estamos falando de pessoas violentas e agressivas, e que pode, inclusive, causar a morte da mulher, morte dos filhos, como nós temos visto aí. Então, o brando, o manso, nessas condições que nós estamos vendo, é alguém que se ama também, e que se respeita, e que sabe o limite das coisas, né? Embora existam particularidades que nós precisamos respeitar. Eu tive um caso muito interessante de uma mulher que era vítima de violência do marido durante muitos anos e que não quis se separar porque os filhos eram pequenos. Uma condição particular, né? Muitas vezes acontece isso. Os filhos cresceram e foram embora, mas o marido continuou sendo agressivo com ele. E os filhos já tinham dito, olha, mãe, vem morar com a gente, larga o pai. Né? E ela não quis. Mas um dia, ele bateu nela. Mas ela ficou tão descontrolada que esperou ele dormir e o matou com facadas. Nossa, então esse que é o problema. As pessoas que já são aparentemente boas, elas acabam se estragando a vida, não é? Então, porque nós temos os nossos limites, nós temos os nossos descontroles emocionais. Ela deve também ter ficado perturbada. E, além disso, as influências espirituais que potencializam as nossas emoções e paixões. Então, nós espíritas que estamos aprendendo, precisamos trabalhar constantemente as nossas virtudes, as nossas dificuldades, para transformá-las em virtudes, para que a gente não venha, muitas vezes, no final da vida, ter uma atitude que vai nos fazer perder a reencarnação. Perder, claro, entre aspas, né? Mas agravar a nossa situação. Verdade. Obrigada. Espírita Vicente de Paula, em nome do presidente nosso que está presente aí, o Celso, agradecemos de todo o nosso coração pela oportunidade de ter você junto conosco novamente. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer.